Boa noite, estamos começando o programa Eclésia e hoje vamos falar sobre a situação atual da nossa igreja, o tempo novo que estamos vivendo com a recente eleição do nosso Papa Francisco. E eu hoje, de uma forma especial, estou aqui apresentando este programa. O nosso convidado de hoje é o Padre Eduardo Severino, ele que é jesuíta sacerdote. Boa noite, muito obrigado pela sua presença, Padre Eduardo. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos os que assistem a esse programa do século XXI. Eu fico feliz pelo convite. Que bom que o senhor está aqui com a gente. Olha, muitas especulações foram feitas, muitos palpites foram dados, mas no fim fomos surpreendidos pela decisão que os senhores cardeais tiveram com o auxílio do Espírito Santo, com certeza. O senhor, como jesuíta, ficou aí surpreso e feliz com a eleição deste novo Papa? Ficamos todos, não só os da companhia, creio, mas também todos os cristãos do mundo inteiro e também os não cristãos, conforme temos visto nas manifestações ditas pela TV, pelas redes de televisão. Todos ficamos surpresos, sem dúvida, com a eleição do novo Papa. Primeiro da América Latina, primeiro jesuíta. Nós acostumamos há um bom tempo a ter um Papa da Europa e, de repente, um da América Latina. Isto, sem dúvida, nos pegou a todos de surpresa, como também foi uma surpresa a renúncia de Bento XVI. A companhia ficou surpresa e muito feliz, sem dúvida, porque um de seus membros aceita prestar esse serviço à Igreja, de ser ministro da unidade, da comunhão entre as igrejas no Ocidente e responder por ela na comunhão das igrejas presentes no mundo inteiro. Isso, eu acho que com isso se aplica bastante daquilo que vocês, jesuítas, vivem como consagrados e tudo mais, ou diante disso agora ele deixa essa parte de lado e passa a assumir realmente só como Papa? Ele já deixou quando se tornou bispo. O bispo não é um bispo da companhia, mas é um bispo da igreja. Ele é pastor de uma igreja particular, estando presente ou não o corpo apostólico institucional da companhia. Ele já deixou de sê-lo, entre aspas, né, quando se tornou bispo. E agora muito mais sendo eleito Papa. Agora, sem dúvida, tem a ver com a espiritualidade que Inácio nos deixou. A companhia tem o quarto voto, que é o voto de obediência à Igreja de Cristo, de servir a Igreja conforme o Romano Pontífice, no momento histórico, lhe pede, lhe confia uma missão específica. Enquanto bispo na Argentina, em Buenos Aires, a Igreja confiou a ele o exercício do ministério episcopal em uma igreja local. Agora a Igreja confia a ele ser bispo de Roma e ser ministro da unidade na comunhão das igrejas. Então é um serviço que um jesuíta se presta a prestar à Igreja. Isso prova mais do que nada, né, Padre, que apesar de sermos desta congregação, daquela congregação, desta comunidade ou daquela comunidade, todos nós estamos a serviço da Igreja de Cristo. Exatamente. Todo batizado, dadas as circunstâncias, um batizado ele tem compromisso aí com a sua família, por exemplo, o leigo, o que se casa, o profissional, ele tem compromissos circunscritos nesta região. E se um batizado é convidado, é chamado, ele sente um apelo de Deus para prestar um outro serviço em outro lugar, se ele não tiver esses impedimentos familiares de trabalho, ele pode perfeitamente. Hoje há muitos leigos que prestam serviços e prestam serviço como cristãos, por meio de ONGs, instituições, associações, em seu país, noutras regiões, ou até mesmo fora de seu país, em outros continentes. Isto é uma vocação, a vocação universal, embora os homens públicos estejamos mais à vista, a vocação universal é uma vocação de todo batizado cristão, de estar num lugar concreto, mas sentir que o seu trabalho é o trabalho do corpo de Cristo, em qualquer lugar onde ele esteja. E ele podendo, sim, sem dúvida, ele se desloca geograficamente para viver noutro lugar, noutra realidade, a vocação a que ele é chamado, que é sempre de seguir Jesus Cristo. Embora, às vezes, se apresentam em evidência os homens públicos da igreja, mas é a vocação universal é a vocação de todo batizado. Bom, e em 14 de março de 2009, portanto, aí há 4 anos, o nosso atual Papa Francisco, então cardeal Jorge Mário Bergoglio,
esteve com o então Papa Bento XVI falando dos desafios pastorais em sua realidade da época. Em sua primeira aparição pública como Papa, um de seus primeiros gestos foi pedir orações pelo nosso Papa emérito. E nesta última sexta, pela manhã, ele disse: sentimos que Bento XVI colocou no nosso coração uma chama que continua a arder. Padre Eduardo, isso pode revelar a nós que ele quer contar aí com todo o legado de Bento XVI para conduzir a Igreja de Cristo? Sem dúvida. Algo que encanta em nossa fé é a tradição, é a comunhão de gerações que nos precederam com a geração que no momento vive o seu seguimento a Jesus Cristo. Bento XVI nos deixou, sem dúvida, um legado para o seu tempo. Nós ainda vamos precisar de um bom tempo, eu acredito, para percebermos a fecundidade de seu gesto de renúncia. Como todo bispo de uma igreja que se apresenta aos 75 anos, ele ultrapassou essa idade, mas chegou ao momento em que percebeu a sua incapacidade física, sua debilidade física, de continuar respondendo conforme as exigências do ministério petrino coloca a igreja, colocou a sua incapacidade de responder com o vigor que o momento exige, que o momento pede, e pede a renúncia. Sem dúvida, esse gesto dele, né, de confiar ao Colégio dos Cardeais que é o momento de eleger um outro sucessor de Pedro, alguém que possa ter esse vigor que o ministério exige. É sem dúvida um gesto que nos ensina, que ensina toda a igreja, que ensina inclusive os não cristãos a prestarem atenção no modo como aqueles que se dizem cristãos vivem a sua fé. Este, eu creio que é uma das marcas que no momento pululam em nosso coração pelo gesto de Bento XVI. Um outro gesto... Só interrompendo um pouquinho, senhor. Desculpe, mas então não tem nada a ver esse assunto que as pessoas estavam colocando, a mídia ficava falando que, olha, acho que está havendo uma grande desunião dentro da igreja, que a situação está muito complicada, estão tentando derrubar o Bento XVI do seu posto de Papa. Isso não tem nada a ver, não é, padre? É realmente essa questão que o senhor está colocando aqui agora. Na necessidade de termos um pastor, né, mais novo que possa conduzir a igreja, enfim, que tenha disponibilidade de saúde também para poder fazer isso. A mídia cumpre o seu papel e cumpre bem. Porém, às vezes, excede. Creio que convém que a gente fique com a informação oficial. E o que foi oficial foi o discurso, foi o que ele disse primeiro aos cardeais e depois, oportunamente, a todos que o podiam ouvir, né, na Capela Sistina, salvo engano. E, finalmente, chegou a nós essa notícia. Creio que nós podemos ficar com o que ele disse. Aí está, né, as razões, aí estão as razões porque ele pediu renúncia. Ele mesmo nos apresentou as razões. Creio que a mídia cumpre o seu papel. Houve um excesso, para mim houve um excesso aí no modo de apresentar estas razões. Especulações que foram sendo clarificadas, respondidas à medida do possível, né? Acho que podemos ficar com o que ele disse, né? As razões que ele apresentou, eu não tenho outras. Não tenho outras. E essas são públicas. Essas são públicas. Não ficar com as especulações. Embora, de um lado, elas nos ajudam a pensar, porventura, poderia haver uma outra razão. De outro lado, as especulações confirmam a razão dada. Confirmam, porque elas se mantêm, elas continuaram, elas prevaleceram diante das especulações. Sim. Olha, e sobre esse assunto, o legado de Bento XVI, nós vamos ouvir duas pessoas que tiveram a oportunidade de estarem pessoalmente com o nosso Papa emérito. São elas o Bispo emérito do Rio de Janeiro e o Secretário emérito do Pontifício Conselho para a Família no Vaticano, Dom Homer, e a teóloga Maria Clara Pingermer, professora e decana do Centro de Teologia e Ciências Humanas da PUC-Rio. Vamos assistir.
Eu acho que a principal contribuição de Bento XVI foi o fato dele ser um intelectual, porque muito se fala nele como um papa teólogo. É claro, a teologia é a sua área de especialização, mas, sobretudo, é um homem que pensa, ele conhece profundamente também filosofia, literatura, tal. Então, eu acho que ele trouxe para o papado algo que estava um pouco ausente no pontificado de João Paulo II, que era mais pastoral, mais carismático, mais de comunicação, né? Acho que Bento XVI trouxe de volta essa questão crucial para a Igreja desde o início, que é o diálogo entre a fé e a razão. Ele era a própria fé e a razão dialogando. E aqui eu não falo se a sua teologia era assim ou assado, se eu gosto dela, se eu não gosto. Eu estou apenas constatando que ele era uma figura de papa que pensava, refletia e transmitia essa reflexão em todas as suas alocuções, documentos, né? Então, essa coisa de pensar a fé, da inteligência da fé, eu acho que foi um dos grandes legados dele, talvez o maior, a meu ver, né? O futuro, não só da Igreja, da humanidade, vai mostrar a grandeza deste homem. Se nós ficarmos presos à superficialidade do que publicam a maioria dos jornais, evidentemente, então, isso não tem futuro nenhum. Onde se coloca apenas entre conservador e progressista, tomando esta terminologia a partir do mundo e não a partir da fé. Porque o Papa Bento XVI, uma das maiores contribuições que ele deu, que começou antes de ele ser Papa, o diálogo entre fé e razão, entre inteligência e a fé. Por quê? O mundo moderno, que se chama mundo pós-moderno, qual é o problema desse mundo? Que esse mundo quer absolutamente eliminar a fé. Tolera a fé. Se alguém quer ser piedoso, seja piedoso, não faz mal, mas a fé não é mais uma categoria do mundo, da universidade, etc. A inteligência, a razão humana não precisa mais da fé. Isto é o mundo pós-moderno. E o Papa mostra exatamente que não é bem assim. Que o homem, se ele elimina a fé da sua razão, a própria sua razão torna-se uma escrava. Escrava da matemática, escrava da experiência, escrava da superficialidade. Enquanto o próprio ser humano, na sua mais profunda dignidade, precisa ultrapassar a pura racionalidade.